E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Lembrando, com a permissão de Jesus e o trabalho dos bons espíritos, porque sem o trabalho deles realmente seria impossível. E nós continuamos no capítulo 45, no Campo da Música. Eu já ia falar Parque da Música. Parque da Música, tá tudo bem. E no programa passado, nós estávamos comentando sobre o Lísia está com o André Luiz no Campo da Música, né? Levou ele lá. E comentando que o André Luiz, que a Lacínia, a esposa dele, a noiva, né? Se faz acompanhar de duas irmãs. E pediu ao André Luiz para fazer as honras dela, do cavaleiro. E o André Luiz fica, né, indagando, mas espera aí, eu estou ligado a Zélia. É como se ele tivesse falado, eu estou casado com Zélia, né? Nós comentamos sobre isso, até rimos um pouco, racejando, porque é uma hipocrisia, né? Já que ele teve sífilis. Então não foi aquele marido fiel, né? Que ele se julga, talvez, aqui dizendo ser. Lembrando também, aí lembramos da nossa hipocrisia, não só do André Luiz aqui, mas a nossa, de modo geral, claro que o ensinamento é para nós, para que a gente observe isso. E lembrando também que nós não chegamos a comentar, mas lembrando agora, que no plano espiritual tudo é sabido por todos, pelos superiores. Por eles serem superiores, eles não falam. Geralmente não falam. Então que nós treinemos isso para quando desencarnarmos, temos ciência de que não há um escafandro limitando o nosso pensamento a outros. Porque agora, enquanto encarnados, os espíritos estão vendo o nosso pensamento. As testemunhas que o apóstolo Paulo relata, que estão em torno de nós, eles estão nos observando, sejam elas superiores a nós ou não. Porque o pensamento, ele sai de nós, ele é matéria. E ele se desenha a todos. Tudo que nós pensamos, os outros estão sabendo. Não é? Então, isso aí, quando desencarnarmos, mais evidente vai se notar. Então, não adianta a gente falar alguma coisa que não fez e que fez, ou que fez e que não fez, não é? Então, não adianta. Lá, realmente, na vida real é assim. Aí, ele fala isso e mais adiante, o enfermeiro graceja com ele, ora, dizendo que é isso, é só o que faltava. Eu não estou pedindo para você ferir a sua fidelidade a Zélia. Você não sabe ser irmão de alguém, não é? Então, falamos sobre isso na questão da amizade, do respeito mútuo que deve gerar entre um casal. Aliás, o respeito tem que gerar sobre qualquer pessoa, mas na união, que a gente se compromete com a pessoa, é um compromisso. Porque para Deus o que vale é o compromisso assumido. Não é eu ir no cartório ou na igreja, ou em qualquer outra denominação religiosa, que a gente vá para mostrar para a sociedade. Isso é necessário. Allan Kardec fala isso, a necessidade da gente ter uma questão legal perante a sociedade. Allan Kardec fala isso. Mas para Deus o que vale realmente é o compromisso assumido, né? É isso que vale. E dentro desse compromisso tem que existir o respeito mútuo. É lógico. É fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse com você, disse Jesus. E isso vale com certeza para o casamento. E ele fala isso, né? Você não sabe ser mais o irmão de alguém, e o André Luiz ficou desconcertado. Então falamos sobre isso. E mais adiante,
Comentamos que Lísia pagou isso, muito legal. Comentamos do pagamento. Lísia pagou o ingresso para o André Luiz. Fez uma gentileza. Gentileza, ele está recém-chegado, tem pouco bônus hora, eu vou pagar para você. Eu tenho bônus hora, porque já tinha falado antes, já está lá, uma casinha lá, já tem um terreninho com a casinha lá para ele, porque ele tem o bônus hora, né? Suficiente para isso. Em breve, em breve, já tem na poupança dele lá, já está planejado, mas dá para pagar o ingresso para o André Luiz, não vai fazer falta não. Por quê? Essa questão do ingresso é muito importante, a Tereza colocou, da questão do bônus hora, da questão do compromisso, do trabalho, do que rende o trabalho, do aquilo que rende para nós a necessidade do trabalho, de trabalharmos para conquistarmos alguma coisa, trabalharmos honestamente. Porque toda ocupação útil é trabalho, diz o Espírito Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos. Então, é ocupação útil, toda ocupação útil. Agora, quando a gente fala ocupação útil, antes da gente continuar a leitura, é um detalhe que eu tinha que ter lido aqui no Li, quando a gente fala em ocupação útil, geralmente, às vezes, ou geralmente, tanto faz, pela nossa inferioridade, a gente fala assim, poxa, se toda ocupação útil é trabalho, então eu vou ficar à toa em casa pensando no bem que eu estou trabalhando. Não é bem assim só que a coisa funciona. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Allan Kardec coloca assim, ajuda-te, ele pega um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E ele comenta no item 2, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Começa por aí, as forças da inteligência. Aí a gente fala, não precisa, vamos pensar no bem que está tudo bem, mas na hora que você passa mal e vai para o hospital, você precisa fazer um exame de imagem, uma ressonância, por exemplo. Alguém estudou muito, alguém batalhou muito para fazer aquela máquina. Alguém elaborou, engenheiros, pesquisadores, etc. Aí você vai tomar a injeção. É a mesma coisa. Alguém estudou muito e elaborou para tomar aquela injeção, que vai te trazer paz, porque vai eliminar a dor, não é? E etc. E tudo que a gente convive dentro da nossa casa, o que a gente for pegar, alguém batalhou muito para que aquilo fosse fabricado e estivesse na sua casa. E você trabalhou para ter. Então, mais adiante no item 3, Allan Kardec fala assim, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. Então ele está colocando as duas coisas, o trabalho da inteligência e o trabalho do corpo. Então há necessidade sim do trabalho do corpo também, dentro das nossas forças, do limite das nossas forças. Porque aí entra aquela questão que está no Evangelho, da missão do homem inteligente na Terra. Qual é? Os Espíritos dizem, é ajudar o outro, não é? Vide o exemplo máximo é Jesus. Ele não se fugiu do trabalho do corpo, porque ele trabalhou na carpintaria, e do trabalho da inteligência. Então é esse detalhe que a gente vai falar, porque um assunto, né, liga ao outro. Aí continuando então a leitura. Parágrafo 30. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. O André Luiz sempre observando, falando para nós da beleza da natureza que envolve, né, o ambiente. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Por quê? Ele está falando que música ligeira, ele não está falando de música clássica. Ele vai diferenciar agora aqui. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime.
Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, na pergunta do número 251, antes da gente comentar, do Livro dos Espíritos, nós já lemos aqui anteriormente em alguns programas, Allan Kardec pergunta assim: são sensíveis à música os espíritos? Olha a resposta dos espíritos: aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Olha a diferença que ele está tendo. A gente tem músicas belíssimas aqui, gente. Músicas que mexem na nossa alma. Mas para os superiores é primitiva. Mas para os superiores ela é primitiva, não é? Mas isso é bom. Por que é necessário eles falarem isso? Para nós termos ideia, mais ou menos, do que a gente tem que caminhar. Aí ele continua: não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Ele está chamando de vulgar, assim, ele não está ofendendo a gente, ele está dizendo da nossa condição evolutiva ainda, né? Vulgaridade, né? Aí ele continua: a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. A música mexe na nossa alma. Ela possui encantos para os espíritos, está falando do superior, mas encanta a gente também. Tem músicas que mexem, músicas populares que mexem com o nosso coração, com o nosso sentimento, nos fazem chorar, sorrir, não é? N músicas aí populares. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Ora, nós estamos na colônia Nosso Lar, uma colônia de espíritos doentes, em transição, doentes da alma, como André Luiz chegou no Nosso Lar, suicida indireto. Exemplo, né, dele. E em tantos outros, temos aí as câmaras de retificação, espíritos que já vão sendo desculpa, equilibrados aos poucos. Então eles não têm ainda esse equilíbrio para essa música, mas para esse sentimento que essa música traz. Por isso aqui ele está dizendo que no coreto tem músicas que atendem ao gosto pessoal de cada grupo. Você desencarnou numa situação qualquer, como André Luiz e outros. Uma música que lembra, assim, que traz uma lembrança boa, eles têm a música lá. Por exemplo, tem uma música que se diz que foi escrita, foi a psicografia do Chico, alguns dizem, que o Roberto Carlos gravou, que certo um dia um homem esteve aqui. Eu não vou cantar por falta de caridade, né? Senão vocês vão desligar aí o rádio. Mas que certo um dia um homem esteve aqui que tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração. E vai por aí afora. E outras, tem uma música popular, por exemplo, do compositor, cantor Lolo Santos, Uma Onda, como uma onda, nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, né? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida é uma onda, quer dizer, são músicas que te elevam. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insistem em nos rodear. É outra música. Então são músicas que te mexem na alma. Tem uma música do Renato Russo, que ele pegou o trecho da carta de Paulo: ainda que eu fale a língua dos homens, né, e dos anjos, sem amor nada seria. Ele botou uma melodia ali. Então, quer dizer, são inspirações, são artistas que são inspirados para trazer coisas boas. Agora, tem a música sublime, que aí ele fala que a música divina, a arte santificada por excelência, fica no centro lá do parque. E isso na colônia Nosso Lar. A gente não imagina em colônias superiores, né? Então, as músicas regionais, elas ficam na periferia do parque. Então, a gente sabe que a colônia Nosso Lar, ela está localizada, vamos dizer, geograficamente falando, no estado do Rio de Janeiro, né, no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, algum nordestino morando há muito tempo no Rio de Janeiro, quando chegar em Nosso Lar, de repente ele pode querer ficar no coreto que toque música do sertão nordestino, né, que
que toque as músicas lá do moço da Asa Branca, como é o nome dele? Luiz Gonzaga. Então. Isso. E outro que já é de outra região, pode gostar mais de música mais alegre, bossa nova. Então, na periferia ainda tem, lá desse parque, existem os coretos regionais. Mas uma coisa interessante que o André Luiz vai dizer é que aos poucos, né, existe uma diferenciação, porque os coretos da periferia, que são os regionais, eles são mais vazios do que o do centro, porque como esse parque é no Ministério da Elevação, e muitos que já estão mais equilibrados, que habitam esse ministério, e outros que estão buscando essa elevação, estão começando já a preferir ouvir outro tipo de melodia. E aí é isso que depois o Lísias também vai dizer para ele. Então a gente vê que não tem exclusão de ninguém. Mesmo que você ainda goste, né, você ainda cultive as músicas terrenas, regionais, você tem essa oportunidade nesse parque de poder ouvir, né, de relembrar aquilo que você tanto gostava enquanto encarnado. Então não tem exclusão de ninguém. Todo mundo pode escolher, lógico, né? A gente sabe que existem músicas e músicas, e atualmente no planeta, pela condição que vivemos, né, nessa transição, o que nós escutamos muitas das vezes, né, é o assassinato das músicas, né? As músicas realmente perderam, né, as músicas mais populares que a gente ouve hoje em dia, elas não têm conteúdo, elas são na mesma batida, e muitas delas são melodias criadas por inteligência artificial, né, nos computadores. Então é uma coisa que é massificada, é muito, muito complicado, mas são realmente a referência dos nossos dias. Então, é diferente do que acontece em nosso lar. Enquanto aqui na Terra, a maioria está buscando essas músicas que eles chamam de pancadões, não é? É o termo usado, isso, porque realmente isso, e esse tipo de música, na colônia Nosso Lar, não. Mas numa colônia como a do Gregório, a Cidade Estranha, é aquilo que o André Luiz fala no capítulo 4, uma música exótica. É esse tipo de música que traz apelos altamente sexuais, apelos de violência, para que possam incitar o povo a ter um comportamento cada vez mais indisciplinado, que, como a gente já viu, a indisciplina gera escravidão, gera escravização. E assim você, de alguma maneira, desde a época de Jesus, para que o povo pudesse colaborar, era dado pão e circo ao povo, não é? Esse era o lema lá dos governantes da época de Jesus em Roma. Então, continuamos, infelizmente, nos comportando ainda muito parecido com aquela época. Mas lá em Nosso Lar, a coisa já começa a diferenciar, e como o Marco viu, os espíritos superiores, a música terrena, né, é uma música bem primitiva ainda, porque o ser humano ainda não conseguiu captar a harmonia celeste, porque a gente conversou alguns programas sobre a mensagem que o maestro Rossini dá na Revista Espírita de 1869, março de 1869, quando ele diz que a harmonia é um sentimento. E a harmonia, ela só pode ser captada com a elevação dos espíritos. A harmonia celestial, essa aqui que ele fala, que é a música universal e divina, a arte santificada por excelência que está lá no meio do parque.
E isso vai depender da nossa evolução. Quanto mais evoluído nós formos, mais nós vamos conseguir perceber essa harmonia que existe, porque ela existe. Ela existe no universo, porque é a criação de Deus, é o sentimento divino por excelência. O problema é que a gente não capta. A gente ainda não consegue captá-la, não é? Alguns músicos, né, aqui na Terra fizeram esse feito, conseguiram, mas uma parcela bem pequena. Por quê? Por conta da nossa evolução. Então, quanto mais evoluirmos, mais vamos conseguir captar essa harmonia celeste. No livro Renúncia, a personagem Alcione, ela vai estudar em Sírios, na constelação lá de Sírios, ela vai estudar ritmo e harmonia para trazer para a Terra. Então, realmente, quando ela chega aqui, né, no livro mostra, todas as vezes que ela cantava, quando ela cantou quando o Padre Damiano desencarna, ela cantava nas ruas para conseguir dinheiro, e todo mundo que a ouve ficam extasiados, porque parece um anjo cantando. Mas ela já é um espírito evoluído, e ela, além de ter estudado, né, em Sírios sobre ritmo e harmonia para trazer para a Terra, ela tinha os sentimentos nobres dela e ela conseguia, não é, captar da harmonia celeste, da música celeste e traduzir para nós, os meros mortais aqui da Terra. Então todo mundo ficava extasiado quando ela cantava, né? Ou quando ela tocava o cravo, né? Que é um tipo de piano. Devia ser uma coisa deslumbrante. Mas, mesmo assim, os espíritos superiores dizem que a maioria da nossa música aqui na Terra é uma música bem primitiva ainda. Mas vamos subindo um degrauzinho de cada vez, já vamos devagarinho, né, fazendo as nossas escolhas musicais aqui na Terra, para que a gente se acostume, porque a chegada, né, se a gente for abrigado em alguma colônia espiritual superior, se nós tivermos esse crédito, né, porque merecimento a gente não tem muito, mas a gente tem créditos, alguns, né, se a gente for nos concedida essa entrada, que a gente se lembre, né, que lá a música celeste, a música divina, né, ela é muito mais cultuada e a gente vai poder apreciá-la de uma maneira mais fácil. A nossa sensibilidade, ela tem que ser começada a treinar aqui, né? Ah, mas eu não gosto de música clássica. Eu também não, eu não escuto, não é? Mas a gente tem que começar a apurar a nossa sensibilidade. E isso começa também nos gostos que a gente tem. A gente vê que um leva ao vício das coisas, das paixões inferiores, e o outro não. É simples assim. O direito de todo mundo é o livre-arbítrio de todo mundo. Ninguém está aqui, né, dizendo que quem gosta... Não é isso. Quem gosta de música clássica é um santo. Não é isso. Não é nada disso. Tem muita gente que gosta de música clássica e fizeram atrocidades com a humanidade. Não é isso. O que os espíritos estão dizendo é que a música universal é santificada por excelência. Quando a gente atingir uma superioridade moral, o nosso gosto vai ser esse, naturalmente. É isso que os espíritos informam para nós. Nós não estamos dizendo o contrário, porque tem muita gente que gosta de música clássica e faz o que faz. Antes não gostasse e não fizesse nada disso. Né? Então não é isso que a gente está dizendo, não é. O que os espíritos estão dizendo para a gente, que a gente está repetindo aqui para vocês, é que a música universal e divina é santificada por excelência, que ele fala aqui, né, a arte sublime, que é que Kardec fala aqui, os espíritos falam a Kardec na pergunta 251 do Livro dos Espíritos. Mas estamos chegando ao final, né, de mais um programa, e desejando a todos muita paz de Jesus, muita saúde, tranquilidade e na companhia dos bons espíritos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir.
e esperamos ter contribuído de alguma maneira para o raciocínio de todos perante a vida. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.